Muito boa tarde, Tony Lagos, muito boa tarde a toda a nossa audiência da TVCI. Muito boa tarde também ao prefeito de Paranaguá, Dr. Edson Kersten. Seja bem-vindo à TVCI. Boa tarde, Oswaldo, e demais os ouvintes e telespectadores da TVCI. Prefeito, vamos direto ao assunto. Esse relatório do Tribunal de Contas do Estado do Paraná mostra um estudo minucioso, né, de um gasto de dinheiro público de 40 milhões de reais. Um relatório que o próprio TC mostra que alguns sistemas eram obsoletos ou não eram utilizados. E o que mais me preocupou nisso não é só a lesão ao erário de 40 milhões, segundo o tribunal, mas também a vulnerabilidade do sistema tributário, sobretudo. Porque, além da lesão ao erário, dessa informação, essa vulnerabilidade mostra que algumas baixas de débitos por empresas, não que isso aconteceu, mas poderiam ser realizadas devido a este fato, né? Como que o senhor recebe essa informação também da cautelar, de indisponibilidade de bens do senhor? Veja só, Oswaldo, até essa oportunidade muito boa para a gente poder explicar o que ocorreu. No momento que eu assumi a gestão municipal, em julho de 2013, e nas primeiras semanas, quando você vai tomando conhecimento da situação em que você recebe uma prefeitura, de uma maneira abrupta, em que você passa, a partir dessa data, a tomar conhecimento. Uma das coisas que mais me preocupou e mais me motivou a tentar solucionar foi essa questão relacionada aos nossos sistemas de informática que nós tínhamos na prefeitura. Tanto é que no primeiro e segundo mês de mandato, eu já fui acompanhado do ex-vereador José Maria Martins do Carmo, justamente fomos ao Tribunal de Contas, conversamos com o conselheiro Nestor Batista, que coincidentemente é o que está respondendo hoje pelo processo, e mostramos a ele a nossa grande preocupação do sistema de informático que estava sendo utilizado na nossa prefeitura de Paranaguá. Mostramos a eles a preocupação tanto nos valores, quanto principalmente que nós tínhamos 4, 5 sistemas de informáticas em que não se falavam, não se cruzavam as informações. Isso era uma coisa totalmente inadmissível e isso nos desencadeou, após a conversa com o próprio conselheiro, a que tomássemos atitude no sentido de sanar esses erros que cronicamente vinham ocorrendo na nossa prefeitura. Esses erros o senhor entende como alguma dificuldade no desvio do dinheiro público? Porque a gente está falando aí de 10 milhões por ano em alguns casos. E a partir desse ano, parece que a empresa nova gasta 1 milhão e 700, 15%, no máximo 20% dos valores que eram utilizados por esses sistemas que o próprio tribunal considera como obsoleto. O senhor acha que pode ter havido algum desvio ou lesão ao erário nesse período? Veja só, Oswaldo, eu prefiro dizer o seguinte: nós constatamos, logo no início em que eu assumi a prefeitura, nós constatamos 4, 5 sistemas que eram um contrato que se cobrava caro, serviço ineficiente, porque se os sistemas não se falam entre eles, demonstra uma total incompetência administrativa, né? E isso nos preocupou. Paga-se caro e o resultado pouco eficiente. Isso foi o que nos motivou a que nós fôssemos atrás, abrimos uma licitação no sentido de que viéssemos a ter um sistema que atendesse todos os itens, se eu não estou enganado, em torno de 18 itens que são necessários para o funcionamento da nossa máquina administrativa da prefeitura, tudo em um só, para fim no sentido de facilitar e, consequentemente, você passa a ter mais segurança, né? Isso é uma coisa. Então, iniciamos esse processo, um processo que foi dado início logo quando eu assumi, um processo de licitação para que contemplássemos apenas uma empresa atendendo a nossa prefeitura. Mas porque o senhor entendia que esses sistemas, de alguma forma, não conversavam entre si, então não era suficiente para aquilo que o senhor esperava como prefeito, além de ser muito caros. 5, 6 vezes mais do que o senhor paga hoje. Exatamente, Oswaldo. Veja só, no momento que você tem 5 sistemas trabalhando e que não há uma interligação, você precisava de um dado, de uma informação contábil, jurídica, IPTU, cadastro, e você não obtinha,
era ineficaz. Então, o nosso objetivo sempre foi atrás de uma empresa, isso por orientação do próprio Tribunal de Contas, uma única empresa que viesse a prestar serviço de qualidade com preços compatíveis do mercado. E isso nos desencadeou o processo de iniciarmos uma licitação a fim de que nós pudéssemos suprir. Essa licitação teve início, que por uma, duas vezes não foi concluída e somente por questões administrativas de licitatórias nós concluímos e hoje nós temos uma única empresa que nos atende de uma maneira plena, todos os nossos departamentos, as nossas secretarias estão interligadas e por um preço que corresponde a 1/3, 1/4 do valor que se pagava anteriormente. Isso hoje nós estamos fazendo uma economia, por os dados que foram, inclusive, comprovados por essa auditoria do Tribunal de Contas, no valor de mais de 3 milhões por ano de benefícios para o nosso município. No seu governo, essa empresa que está sendo também, que teve os seus bens indisponíveis pelo Tribunal de Contas, uma delas pelo menos a Eikon, o senhor assinou ao menos 2 aditivos para que essa empresa continuasse trabalhando na Prefeitura de Paranaguá. A empresa essa que recebeu na gestão Baca e na sua gestão até agora, entre 2007 a 2014, 19 milhões de reais. O senhor se arrepende de ter assinado esse aditivo? E o senhor sabia que essa empresa está sendo investigada criminalmente em Rondônia por Caixa 2? Veja só, Oswaldo, às vezes você, quando você está no papel de responsável de um gestor, você é obrigado a tomar algumas decisões difíceis, decisões em que você realmente, muitas vezes, questiona até que ponto você toma ou não toma a decisão. Mas tudo isso, Oswaldo, nós chegamos num ponto em que, enquanto o processo de licitação da nova empresa estava ocorrendo, houve o término de alguns contratos. Se não prorrogássemos esse contrato com essas empresas, embora nós já sabíamos de alguns questionamentos, a prefeitura simplesmente parava. Não haveria condições nem de arrecadação tributária, nem de pagamentos, nem de movimentação a nível da nossa prefeitura e nem de pagamento aos nossos funcionários. Ou seja, a prefeitura praticamente iria ficar estacionada, parada. Nem pagava, nem recebia, nem os sistemas internos de tudo aquilo que nós precisamos atender o nosso cidadão iria ficar parado. O que na época nós procuramos? Fazer, junto com os nossos secretários envolvidos, deixarmos bem claro uma declaração da postura que nos obrigava a tomar essa medida, a fim de que a prefeitura simplesmente não parasse. Aí seria um caos. Nós temos 4.300 funcionários que iriam ser prejudicados tanto no seu pagamento, a prefeitura deixaria de arrecadar, todos o SS, IPTU, toda forma de arrecadação seria suspensa e isso iria ser um caos a nível de gestão pública. Então, nós nos respaldamos junto com a nossa Procuradoria, com a nossa Controladoria, fomos, inclusive, por inúmeras vezes, eu, juntamente com os nossos secretários da época, fomos ao tribunal expor essas nossas dificuldades e que nos obrigou a tomar essa atitude. Nós procuramos, assim, nos cercar de todo o cuidado a fim de que não houvesse uma paralisação da prefeitura. O relatório do conselheiro Nestor Batista diz o seguinte, que a lesão ao erário, devidamente caracterizada na imensidão do relatório, são 1.060 páginas, né, e mais de 6 meses de investigação aqui na cidade, torna-se ainda mais evidente quando se conclui que as soluções adotadas pelo município agora são bem menores, como o senhor acabou de falar. O senhor acha que esse risco que o senhor correu valeu a pena para o senhor? E qual é a informação que o senhor pode dar com relação ao senhor estar com os bens bloqueados hoje devido a essa cautelar? Tem a ver com esse risco? O senhor se arrepende dele ou não? Oswaldo, veja só, é uma situação em que, na verdade, o gestor, às vezes, toma algumas atitudes pensando a nível da população, da sociedade, em manter o grau de atendimento à comunidade. Estamos sujeitos a situações como essa.
situações em que você, desde o início, constata, procura auxílio, procura ajuda a nível do próprio Tribunal de Contas para que nos orientasse. Fomos, na verdade, os fatores, o que demos início, inclusive, a esse próprio processo da auditoria. A auditoria esteve conosco aqui o ano passado por 2 a 3 meses. Deixamos totalmente abertas as portas em todas as secretarias, em todos os departamentos, para que aquela equipe de fiscais tivesse total liberdade e fosse atendida em todo aquilo que eles queriam. Ou seja, nós contribuímos para que tudo fosse devidamente esclarecido. Infelizmente, Oswaldo, a gente como órgão, como gestor público, acaba sendo muitas vezes envolvido em situações que a gente está procurando mostrar, mas que nos obrigou a tomarmos atitudes. Volto a dizer, Oswaldo, se eu não prorrogasse, a prefeitura parava. O senhor pode ter tudo sido, parava. O senhor pode ter sido induzido ao erro, então? Eu não diria induzido ao erro, Oswaldo. Nós sempre procurei, porque setor de informática é um setor altamente tecnológico, tem que ter conhecimento, tem que ter profissionais da área. Então, a gente sempre tomou muito cuidado. Processo de licitatório, os termos técnicos, o termo de edital, fosse feito da maior transparência e da maior forma técnica possível, né? A Procuradoria sempre esteve envolvido, a Controladoria também sempre esteve envolvido. E eu posso dizer que nesse processo, durante a minha gestão, todos aqueles que estão sendo citados para que venham a prestar esclarecimento ao Tribunal de Contas, eu tenho nítida certeza de que nosso secretário da Fazenda da época, todos estiveram imbuídos de tentarmos solucionar o problema da melhor forma possível, sempre visando preservar o patrimônio municipal. Bom, para encerrar esse questionamento, né, tenho mais uma pergunta para fazer. Você que ligou o seu televisor agora, estamos ao vivo na TVCI, conversando com o prefeito de Paranaguá, Dr. Edson Kersten. Então, fique com a gente na audiência, porque temos coisas importantes para falar sobre a dengue, que tem assolado tanto a nossa cidade, não é, prefeito? Exato. 19 pessoas já morreram, e eu tenho dito nessa emissora sempre que me dói saber que parananguaras estão morrendo numa situação lastimável dessa praga que tem assolado a nossa cidade. Eu quero falar sobre a dengue com o prefeito Edson Kersten, questionar algumas coisas, prefeito, também, que são importantes. Sem dúvida. Eu te agradeço pela presença aqui. Mas, para encerrar esse assunto da indisponibilidade de bens pelo Tribunal de Contas, do senhor, do ex-prefeito José Baca Filho e de 2 vereadores da cidade, o senhor falou sobre essas questões aí e disse que, inclusive, levou algumas informações ao próprio conselheiro Nessor Batista, no Tribunal de Contas. O senhor hoje tem um sistema de informática que gasta 1/4, 1/3 daquilo que se gastou lá atrás da gestão anterior e também no início da sua gestão. Um sistema que gastava 10 milhões de reais ou até 10 milhões e hoje gasta 1 milhão e 800. O senhor concorda com esse relatório do conselheiro e nesse período que antecedeu, o senhor acha que houve mau uso do dinheiro público? Volto a dizer, Oswaldo, desde o início, quando nós assumimos, a nossa equipe, a nossa Procuradoria, a nossa Controladoria, sempre questionou os valores que estavam se pagando ao sistema, assim como a eficácia do sistema. E isso foi o que nos motivou, como disse anteriormente, a ir logo no início prestar esclarecimento, prestar informações e procurarmos ajuda a fim de solucionarmos. Mas sentiu uma fumacinha. Sentiu uma fumacinha de que algo não estava tão certo. Exatamente. Nos chamou a atenção essas informações. E daí, a partir daí, o Tribunal de Contas veio a Paranaguá e fez esse estudo de 6 meses que descobriu toda essa informação que o tribunal classifica como uma lesão ao erário de 40 milhões de reais. Tá certo, gente? A entrevista com o prefeito Edson Kersten é de relevante interesse público para a sociedade. Prefeito, eu quero convidar o senhor para permanecer com a gente aqui na TVC para falarmos sobre a dengue, mas só no próximo bloco, pode ser? Sem dúvida. Então, fique com a gente, não sai daí, porque no próximo bloco vamos falar sobre a dengue e sobre as situações que têm assolado essa cidade. Não sai daí.